Muito bem, queridos irmãos e amigos, estamos de volta, graças a Deus, por tudo que Deus já falou conosco, não é? Estamos tendo um momento realmente abençoado pela presença de Deus. Oramos agradecendo ao Senhor já no início do nosso tempo, dizendo a Deus que Ele é muito bem-vindo, Ele está entre nós, está junto da minha família, da sua, aí na sua casa, visitando todos nós, que seja realmente um momento abençoado pela presença dEle. Mais uma vez, como foi durante o nosso louvor, nossa adoração, que seja agora também no momento do compartilhar da sua palavra. Estamos estudando o Evangelho de Marcos e nesse momento vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo número 7. Nós não vamos ler o capítulo todo, embora vamos estudar todo o capítulo número 7. Vamos ler apenas 3 trechos de Marcos, capítulo número 7. Nós vamos ler primeiro dos versículos 6 ao 13, depois dos versículos 26 ao 29 e depois dos versículos 33 ao 35, ok? Então, Evangelho de Marcos, capítulo número 7, do versículo 6 até o versículo 13, depois do 26 até o 29 e depois do versículo 33 até o versículo 35. Amém? Achou aí? Vamos à leitura? Diz assim a palavra do nosso Deus, Evangelho de Marcos, capítulo número 7. Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Deus poderoso, fale conosco em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados pelo seu Santo Espírito, transformados para a glória do teu nome. Ajude-nos, Deus, a olhar para nós, mas encontrarmos em nós a verdade do Senhor. Nós queremos caminhar como aqueles que te amam, como aqueles que foram alcançados pelo Senhor. Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, livra-nos de tudo aquilo que é nosso, de tudo aquilo que nós estamos construindo no nosso poder, nas nossas habilidades, debaixo dos nossos conceitos, tudo aquilo que for diferente daquilo que está na sua palavra, que o Senhor nos instrui, que o Senhor nos ordena, que seja quebrado neste momento em nome de Cristo Jesus. Nós pertencemos ao Senhor, queremos viver para a glória do teu nome, que assim seja,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Queridos irmãos e amigos, o título para a nossa pregação de hoje é Quebrando as Tradições e Consertando os Corações. Quebrando as Tradições e Consertando os Corações. Evangelho de Marcos, capítulo número 7, é o início do último ano do ministério de Jesus aqui na terra, narrado pelo evangelista João Marcos. João Marcos está escrevendo para um público que é o público gentil. Boa parte do foco do Evangelho de Marcos ou de João Marcos é falar aos romanos. Então tem muitas coisas que ele vai explicando porque ele quer se contextualizar tudo que Jesus fez para que os romanos e os gentios entendessem a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus, a salvação. E do capítulo 7 até o capítulo 10, nós vamos ver o Evangelho de Marcos dando uma grande ênfase na obra salvadora de Cristo Jesus através da cruz. E que essa salvação não é só para os judeus, essa salvação é para todos, para os gentios também. Então, gregos, romanos, sírio-fenícios, nós vamos começar a ouvir Jesus saindo do território da Palestina para alcançar essas pessoas através do Evangelho, de sua mensagem, porque essa mensagem é para todo mundo. Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio para todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E o Evangelho de Marcos, do capítulo 7 até o capítulo 10, vai narrar os últimos passos de Jesus, o último ano do ministério de Jesus. Do capítulo 11 até o capítulo 16, que são os últimos capítulos do Evangelho de Marcos, Marcos vai narrar a última semana de Jesus. Então, se do capítulo 7 até o capítulo número 10, final do capítulo número 10, nós vamos ver Marcos dando ênfase no último ano do ministério de Jesus, nos últimos capítulos, do 11 até o 16, nós vamos ver a última semana de Cristo Jesus. Mas hoje nós vamos nos ater aqui no Evangelho de Marcos, capítulo número 7, essa mudança, Jesus saindo da Palestina, saindo da região da Palestina, indo a outras regiões para pregar o Evangelho, as boas notícias de salvação. E olha só, nós lemos três textos, três trechos do Evangelho de Marcos, capítulo número 7, falando de Jesus conversando com as pessoas e ensinando. Jesus depois falando e Jesus libertando, expulsando demônios, e depois Jesus conversando com as pessoas, Jesus curando. Estes três trechos mostram para a gente o foco do ministério de Jesus. É como se João Marcos juntasse, unisse essas histórias para mostrar o foco do ensino de Jesus, ou da missão de Jesus, que era ensinar, libertar e ter compaixão, amor àqueles que estavam excluídos, àqueles que estavam afastados da sociedade, discriminados pela sociedade por causa da sua situação física e espiritual também, no caso da filha dessa mulher sírio-fenícia. Mas olha que lindo e interessante, Jesus aproveita o que está acontecendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo número 7, para quebrar tradições. O que é uma tradição? Tradição é um costume, tradição é um hábito, tradição é algo que nós fazemos ou fazíamos da mesma maneira que os nossos antepassados fizeram. Então é uma coisa que vai se passando conforme o tempo, um hábito que se torna rotineiro, que se torna costumeiro, e é difícil romper com determinados hábitos, determinadas tradições, quebrar determinados paradigmas. E é o que Jesus Cristo faz aqui no Evangelho de Marcos em três etapas. Bom, se nós formos olhar o início do Evangelho de Marcos, capítulo número 7, nós vamos ver que Jesus está sendo interrogado ali por líderes religiosos que vêm de Jerusalém. Jerusalém é a capital religiosa. Os judeus, o templo está em Jerusalém. É lá que todos precisam ir para prestar seu culto de sacrifício, de perdão a Deus pelos seus pecados. Então Jesus ainda está enfrentando essa oposição. E agora, nesse último ano do ministério de Jesus, nós vamos ver muito mais oposição a quem Jesus é e ao que Jesus ensina e faz. E aqui nós temos líderes que vêm de Jerusalém
para observar Jesus Cristo. Eles estão atentos ao que Jesus está ensinando, ao que Jesus está fazendo. E no começo do Evangelho de Marcos, capítulo número 7, eles veem os discípulos de Jesus comendo, pegando alimentos e comendo sem lavar as mãos, ou sem passar pelos rituais de purificação para as refeições. E eles interrogam Jesus acerca disso. E Jesus fica extremamente incomodado com a interrogação deles, com o questionamento deles. E é por isso que Jesus cita de cara o profeta Isaías e depois a lei de Moisés, para dizer o quê? Que eles estão muito preocupados com as tradições, mas eles têm um coração longe, um coração distante de Deus, distante do Senhor. E aqui é a nossa primeira tradição que é quebrada. Jesus quebra a tradição dos corações duros. Jesus quebra a tradição dos corações duros. Olha só que interessante. Os líderes religiosos, os fariseus, os escribas de Jerusalém, eles questionam Jesus pelos seus discípulos estarem comendo de mão suja, ou sem lavarem as mãos, sem passar pelos rituais de purificação. E Jesus de imediato vai fazer o quê? Vai citar Isaías, ele vai dizer que Isaías profetizou acerca deles. Jesus interpreta a profecia de Isaías como uma profecia dada não só àquele povo que estava vivendo em rebeldia na época em que Isaías profetizou, mas também a esses líderes religiosos que estão estão examinando e estão fazendo questionamentos acerca do ministério de Jesus e de seus discípulos. Ele vai dizer que eles são hipócritas, que eles são falsos, que eles são mentirosos, e vai dizer que este povo que está questionando Jesus é um povo que honra Jesus, ou que louva Jesus, que louva a Deus com os lábios, mas o coração está afastado de Deus, está afastado de Jesus, está afastado daquilo que deveria verdadeiramente ser. Ou seja, eles estavam muito apegados às tradições, mas eles deixavam de lado o que era mais importante, que era o quê? Um coração quebrantado, um coração puro, um coração verdadeiro, alguém que louvava, que honrava a Deus com sinceridade de coração. Quando Jesus os chama de hipócritas, a palavra que Jesus está utilizando aqui não é só uma palavra que nós poderíamos interpretar por mentira ou por falsidade, mas uma palavra que também pode e deve ser interpretada como alguém que vive uma vida de atuação. É alguém que é um ator, é alguém que vive encenando, é alguém que quando vai viver ou quando vai fazer as coisas, vive e faz como se estivesse simplesmente diante de uma câmera, como eu estou aqui agora, pregando para vocês, ensinando para vocês, gravando um vídeo, mas Jesus está acusando os líderes religiosos de terem toda uma vida assim, uma vida que só faz de conta, é uma vida de quem só encena, é uma vida de quem prepara algo para mostrar ou para ensinar, só porque as pessoas estão prestando atenção, mas de verdade não é o que está no coração delas. E Jesus condena isso. E pior do que isso, Jesus vai citar uma tradição que eles criaram, uma tradição que eles seguiam, que é a oferta de Corbã. O que é a oferta de Corbã? A oferta de Corbã é quando eles destinavam uma parte da sua oferta, uma parte daquilo que eles ofereciam como contribuição financeira em um vaso específico. Esses vasos tinham uma inscrição que Corbã pode ser interpretado como dedicado a, né, algo que foi dedicado, consagrado para determinado fim, ou serve para isso, não serve para aquilo. Ou seja, é uma oferta específica, é uma contribuição específica. E nesse caso, essa oferta de Corbã era oferecida, era dada aos líderes religiosos, para que esses líderes religiosos, ou para que estes responsáveis pelo cuidado do templo, assumissem a responsabilidade por quem? Pelos pais de quem ofertou. Ou seja, as pessoas davam grandes contribuições ou determinadas ofertas de dinheiro, financeira, para se verem livres, isentos de cuidar dos seus pais, de cuidar dos seus avós, de se verem livres da responsabilidade de honrar teu pai e tua mãe. É por isso que Jesus cita Moisés.
e vai dizer assim, ué, vocês estão querendo seguir tradições, estão querendo me condenar os meus discípulos porque por causa das tradições que vocês criaram acerca de lavar as mãos antes de todas as refeições, mas vocês nem honram pai e mãe, muito pelo contrário, vocês criaram outras tradições para se verem livres da responsabilidade que vocês têm com os seus pais, com os seus idosos, com aqueles que vocês precisam honrar. Então olha só, eles estavam tão preocupados com o que Jesus estava fazendo, mas se esqueciam que eles haviam criado muitas e muitas tradições para burlar o que o espírito da lei estava ensinando. É interessante observarmos sempre a palavra de Deus, porque muitas vezes nós queremos seguir o que o texto diz literalmente, mas nós deixamos de olhar para o que o espírito da lei está dizendo, o que o espírito da palavra está dizendo, o que verdadeiramente aquilo quer dizer. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia, ler o contexto dos versículos que nós mais gostamos. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a palavra de Deus, que é viva, e ela vai falar conosco, vai trabalhar no coração de todos nós, mas nós não podemos nos apegar a tradições que muitas vezes são criadas, inclusive seguindo textos bíblicos, cria-se determinadas tradições e é difícil romper com as tradições. Muitas famílias têm construído toda a história de sua vida debaixo de tradições, mas ignorado o que diz a palavra de Deus verdadeiramente. Era o que esses líderes religiosos estavam fazendo acerca de Jesus, acerca dos discípulos de Jesus. E Jesus os chama de hipócritas, porque eles estão literalmente apegados, são prisioneiros das tradições que eles mesmos criaram e deixaram de lado o que a verdadeira palavra diz, o que Jesus, ou o que Deus, o que o Espírito Santo verdadeiramente nos revelou através da palavra. E por isso Jesus diz para eles, olha que dura a palavra de Jesus, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. E fazem isso em muitas outras coisas. Nós precisamos pedir ao Senhor que ajude-nos a reconhecer as tradições que muitas vezes nós criamos e para que nós possamos quebrá-las, para que Jesus construa em nós um novo coração. Por sua palavra, por seu amor, por seu Espírito. Não seja prisioneiro de tradições. Talvez você ainda seja escravo de frases como meu avô era assim, meu pai era assim, eu serei assim, eu sou assim, jamais mudarei. A minha mãe sempre disse para mim que era assim que deveria ser. Eu não estou dizendo que você precisa se levantar contra a sua mãe ou contra a sua família, mas todos nós precisamos ser a favor do que diz a palavra de Deus. Precisamos aprender com os acertos dos nossos pais, mas também precisamos corrigir os nossos passos, não errando onde os nossos pais, nossos avós erraram. Eles são seres humanos, todos pecadores, todos erram. Minha oração é para que Deus ajude os meus filhos, Daniel e Mateus, para que eles não errem onde eu errei. Eu espero que eles aprendam com os meus acertos, mas eu espero que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi. Então eu espero de verdade, queridos, que em nome de Cristo Jesus nós possamos romper com essas tradições. Mas tem uma segunda tradição que Jesus quebra, uma segunda tradição que Jesus rompe, um segundo paradigma que Jesus destrói para poder construir um novo coração, para consertar os corações daqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão ouvindo. E essa segunda tradição encontra-se no texto da cura de uma menina endemoniada. Jesus está numa região fora da Palestina. Jesus chega até Tiro e Sidom, aos arredores de Tiro e de Sidom. Jesus entra numa casa e ele não queria que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas acontece que a fama de Jesus já havia se espalhado. Nos nossos estudos anteriores nós vimos que muitas e muitas pessoas da região de Tiro e Sidom tinham ido até a região da Galileia para conhecer Jesus, para ouvir Jesus, e muitas pessoas foram curadas por Jesus. Tanto quando Jesus chega lá, Jesus quer que ninguém saiba que ele está naquela região, mas isso é impossível, Jesus não consegue permanecer oculto. E aí, logo de cara, uma mulher que ouviu falar que Jesus estava ali, ela tinha uma filha
endemoniada, ela foi direto até Jesus Cristo. E ela tem uma conversa com Jesus. A resposta de Jesus, a mulher faz um pedido e Jesus dá uma resposta para ela que ao nosso ver é uma resposta grosseira, né? Uma resposta dura, uma resposta que jamais imaginaríamos. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, respondendo uma pessoa que está pedindo ajuda. Uma mãe vem até Jesus e ela se joga aos pés de Jesus. E ela roga que Jesus expulse o demônio da filha dela. E Jesus olha para ela e diz assim: deixem primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Segunda tradição que Jesus quebra aqui Jesus quebra a tradição da salvação só para os judeus. Jesus quebra a tradição de que a salvação é só para os judeus. Olha só, gente, essa mulher, Ciro-fenícia, ela vem até Jesus porque ela está desesperada, a filha dela está endemoniada. Jesus está querendo descansar, Jesus está sozinho com os discípulos, Jesus não quer que as pessoas saibam que ele está lá, mas, apesar de tudo, Jesus já acabou de passar por um conflito contra os líderes religiosos, e aí Jesus ensina o povo através de tudo aquilo, falando depois, explicando para os discípulos acerca da importância de serem verdadeiros e não serem hipócritas, de parar com as tradições, que a tradição não é importante, que o importante é viver em obediência a Deus e ter um coração puro, verdadeiro diante do Senhor. E aí chega essa mulher desesperada, Jesus está comendo, Jesus está na mesa, essa mulher se joga aos pés e Jesus utiliza da figura ali do que ele está vivendo, dizendo: olha, não é certo tirar a comida, tirar o pão dos filhos, das crianças, para dar aos cachorrinhos. Essa mulher responde Jesus: sim, o senhor tem razão, Jesus. O senhor tem razão, Senhor. Aliás, quando ela diz sim, Senhor, esse é o único trecho, é a única vez que Jesus é chamado de Senhor no Evangelho de Marcos. É por essa mulher, Ciro-fenícia. Aí ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos, ou eles ficam aqui debaixo da mesa e comem das migalhas que caem quando as crianças estão comendo. Jesus olha aquilo, Jesus tem compaixão, se compadece dela e diz: parabéns, você é uma mulher de fé, por causa dessa sua resposta você pode ir para casa, o demônio já saiu da sua filha. O que Jesus está fazendo aqui é abrindo o leque diante dos líderes religiosos, diante dos discípulos, diante daquela multidão que está observando, está aprendendo, e ele diz: a salvação não é mais só para os judeus, a salvação também é para os gentios. Duas observações interessantes aqui para nós. Quando nós falamos de uma mulher Ciro-fenícia, nós temos duas passagens ou dois textos que vêm à nossa mente. O primeiro deles é Jezabel, uma mulher que fez o grande profeta Elias fugir, correr, se esconder, porque Elias havia pedido para Deus enviar fogo dos céus. Esse fogo dos céus veio, acendeu uma fogueira e queimou todos os profetas de Baal que estavam desafiando ali Elias. Mas por conta disso, Jezabel deu uma ordem para que todos os homens de Deus fossem perseguidos, aprisionados e mortos, e Elias foge. Elias fica com medo dessa mulher. Essa mulher era Ciro-fenícia. E uma outra mulher é uma mulher que é usada por Deus para alimentar o próprio profeta. Quando o profeta já não tinha mais água para beber, já não tinha mais como se alimentar, Deus dá uma palavra, esse profeta Elias vai até essa mulher na região indicada por Deus, e ele é abençoado pela vida dessa mulher, só que essa mulher tem um filho e o filho dela morre. E essa mulher entra em atrito com o profeta, e o profeta faz algo que nunca havia acontecido em toda a história do Antigo Testamento. O profeta pede para Deus ressuscitar o filho dela. E esse menino ressuscita. Olha só que interessante. Essas duas mulheres eram mulheres Ciro-fenícias. E aqui nós temos uma outra mulher que aparece, e essa mulher aparece num divisor de águas à luz do Evangelho de Marcos, porque é a mulher onde Jesus
na conversa com essa mulher, na abordagem dessa mulher, através da demonstração da fé desta mulher, que Jesus fala abertamente de que a salvação agora não é mais só para as criancinhas ou para os filhos que estão à mesa, não é só para o povo judeu, mas também para os cachorrinhos, aqueles que estão ao redor. E cachorrinhos aqui é a palavra que Jesus utiliza é para se referir aos animais de estimação, aqueles que convivem dentro de casa ou conviviam dentro das casas, animais domésticos, cães domésticos, e não cães selvagens que também tinham naquela época, que se alimentavam de carniças, mais ou menos parecido com os vira-latas da nossa época. Mas olha só que interessante, gente. Jesus mostra para essa mulher que ela tem fé. E a fé dela fez com que Jesus confessasse abertamente que a salvação é para todos e que Jesus operasse um milagre na vida da filha dela, mesmo a filha dela à distância. Essa é a nossa segunda observação. Essa filha não fez nada. Ela não orou, ela não buscou a Deus, ela não jejuou, ela não foi num culto, ela não estava lendo a palavra, não estava com um pergaminho, não estava frequentando uma sinagoga, ela não fez nada disso. A menina era uma endemoniada, mas a mãe dela foi até Jesus. Em um dos nossos cultos online, nós estávamos conversando com os irmãos, e uma irmã da nossa igreja, que está grávida, eu fiz uma pergunta, né? Eu perguntei, se você pudesse fazer um pedido só para Deus, um único pedido para Deus, e Deus fosse atender você, o que você pediria? Essa mãe gestante, ela está grávida, de 5 para 6 meses, ela disse assim, eu pediria que Deus desse saúde para minha filha. Até colocou a mão na barriguinha enquanto eu estava falando. Mãe, a sua fé é muito valorosa. Não deixe de orar pelos seus filhos. Não deixe de clamar ao Senhor pela vida dos seus filhos. Às vezes, os filhos erram, os filhos fraquejam, eles desviam, mas a oração de uma mãe, a oração de um pai, você que é pai, ore pelos seus filhos, ore pela sua família. Mãe, nunca deixe de dobrar os seus joelhos, de pedir ao Senhor para guardar os passos dos seus filhos, porque através da oração dos pais, através da oração da mamãe, através da oração do vovô, da vovó, Deus pode ouvir essa oração, responder essa fé através de uma visita. E Jesus nem precisa ir até lá, essa pessoa nem precisa estar perto de Jesus. Jesus com uma ordem, Deus com uma ordem transforma toda essa situação. Você e eu precisamos aprender a viver isso. É por isso que aqueceu meu coração quando essa mãe pediu por oração pela filha que ainda está no ventre. É por isso que aquece o meu coração ver uma mulher cirofenícia, uma mulher distante do povo, das alianças, do contato com a religiosidade da época. Ela chega até Jesus humildemente, mesmo recebendo uma resposta grossa, atravessada de Jesus. Jesus dizendo para ela assim, não, a salvação é para os judeus. A salvação veio primeiro para os judeus. E ela diz, sim, veio para os judeus, mas nós também podemos ser alimentados, ser abençoados das migalhas que caírem da mesa dos judeus. E Jesus diz para ela, ótima resposta! É por isso que você e eu precisamos insistir nas nossas orações com Jesus, porque se nós tivermos fé, insistirmos com o Senhor, um dia Ele nos atenderá. Agora você mãe, você pai, não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe em hipótese alguma de ter fé. Agora você que é filho, você que é filha, eu quero dizer para você, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem avós. Alguns de nós fomos criados pelos avós. Você tem pessoas que se sentem, que são responsáveis espiritualmente por você e pela sua vida. Honre a fé destes responsáveis. Lembre-se que o Senhor está usando esse momento para dizer para você, as orações dos seus responsáveis serão respondidas. Você é objeto de fé. Você é foco da fé do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, do teu irmão mais velho talvez, da tua irmã mais velha. Lembre-se disso. Jesus está chamando você mais uma vez para viver com Ele, está se apresentando a você para dizer assim, eu vim para te salvar, eu vim para te libertar, eu vim para transformar a sua vida.
E Jesus mostra como ele é poderoso, inclusive sobre os demônios, sobre Satanás. Jesus já ensinou e Jesus agora está dizendo para Satanás: eu jamais deixarei que você triunfe. Eu jamais permitirei que você mantenha aqueles que eu quero libertar prisioneiros. Jamais. E Jesus quebra essa tradição para construir um novo coração nessa mulher, para construir um novo coração nessa filha, para construir um novo coração para mim e para você, para consertar os nossos corações. Mas não é só isso. Jesus quebra também uma terceira tradição, um terceiro paradigma, um terceiro costume, um terceiro hábito que era de toda aquela turma, mas especificamente agora, Jesus quebra a tradição da exibição. Jesus quebra a tradição da exibição. Olha só o que acontecia, era um costume da época, as pessoas pegarem pessoas endemoniadas, pessoas doentes, pessoas que estavam passando por dificuldades e muitas vezes pessoas que estavam encenando, pessoas que eram hipócritas, pessoas que viviam como se a vida fosse um teatro, como se fosse um filme, uma novela, pessoas que viviam uma farsa, viviam atuando. Essas pessoas muitas vezes eram levadas à frente das multidões, diante das praças, e essas pessoas passavam ali por rituais, ou seja, feito às vezes por feiticeiros, outras vezes por magos, pessoas que se chamavam encantadores. Para quê? Para libertar, para transformar, ou às vezes muito corriqueiramente acontecia, era que as pessoas encenavam determinadas situações ali para tirar um dinheiro da turma com falsas curas, falsas libertações. Uma coisa muito comum, nós vemos infelizmente isso acontecer muito hoje em dia. Mas o que Jesus faz aqui? Jesus quebra com essa tradição da exibição. Jesus não quer libertar, Jesus não quer curar este cego e gago, Jesus não quer curá-lo na frente de todos. É por isso que o texto vai dizer que algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar e suplica para que Jesus impusesse a mão nele, impusesse as mãos sobre ele e curasse ele. Só que aí o que Jesus faz? Olha o versículo 33, diz assim: depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. E Jesus, logo em seguida, cospe e toca na língua desse homem. E Jesus diz efatá. Efatá é a palavra aramaica para abra-se. Olha só, tem vários sinais que Marcos nos dá aqui de que Jesus está quebrando a tradição aqui destes que gostavam de se exibir. Porque Jesus tem duas ações que ele faz que são diferentes do que eles costumavam fazer. A primeira delas é tirar esse rapaz surdo ou praticamente mudo, né, gago, do meio da multidão. Então Jesus não faz para se exibir. E outra coisa que esses magos, esses feiticeiros faziam muitas vezes, era ficar falando palavras ou gritando frases, balbuciando sons que as pessoas não conseguiam entender. Eles diziam que aquilo era uma espécie de idioma divino e ninguém conseguia entender o que eles estavam falando. Jesus utiliza do idioma aramaico aqui. Jesus fala a língua que era popular naquela região. Todos eles entendiam ou entenderam o que Jesus estava dizendo. Quando Jesus disse efatá, Jesus estava dizendo abra-se. E todos eles sabiam o que Jesus estava dizendo. E Jesus diz, e é isso que acontece. Jesus não faz para se exibir, Jesus não faz para se aparecer, e Jesus não fala um idioma que ninguém vai entender, Jesus não fala um idioma que aqueles que estão ao seu redor não vão compreender a mensagem que ele está transmitindo. Jesus não é assim, nunca foi, jamais será. É por isso que é extremamente importante, quando a gente conversa com Deus, a gente saber que Deus vai falar conosco, que nós vamos compreender o que Ele diz a nós. Se chegou alguma mensagem até você e você não conseguiu compreender, não é uma mensagem de Deus. Se chegou uma frase, uma palavra, ou sons, idiomas que você não conseguiu compreender, que não houve uma interpretação, então não é Deus que está falando para você. Possivelmente alguém que a gente pode identificar melhor como um feiticeiro, um mago, do que com um profeta, do que com alguém que é discípulo de Jesus.
Então tome muito cuidado com as palavras que você recebe, com os lugares onde você vai, com as mensagens que você consome, porque pode ser que você esteja vivendo só debaixo de tradição, de paganismo, de feitiçaria e não de acordo com uma vida cristã que é nos ensinada através da palavra do Senhor. E é lindo porque tudo que Jesus faz é perfeito, tudo que Jesus faz é maravilhoso. O que acontece é que esse homem volta a ouvir e a língua dele é solta, no sentido de que não é mais uma língua presa, não é mais uma pessoa que fala gaguejando, ele consegue falar corretamente. A pessoa ouve e fala. Jesus é aquele que começa dizendo, quem tem ouvidos ouça, mas Jesus também é aquele que abre a audição dos surdos. Então talvez você seja surdo porque não tem a interpretação correta, ou porque você não consegue ou não conseguia entender, compreender o que Jesus ensina. Então talvez essa surdez seja curada hoje em nome de Cristo Jesus, e Jesus vai ajudá-lo a compreender o que ele diz na sua palavra. Mas talvez seja uma surdez física, e para essa surdez Jesus também tem a solução. Jesus vem com uma palavra de milagre, de ordem, e o método que Jesus usa aqui é um método inusitado. Apenas o Evangelho de Marcos narra este milagre. Nós não encontramos esse milagre narrado em nenhum outro texto bíblico, em nenhum outro dos evangelhos. E Jesus mostra que ele não segue um padrão, ele não é um cara tradicionalista, ele não é aquele que segue rituais, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Do mesmo jeito que com uma única palavra ele disse para a mãe Ciro Fenícia, disse, pode ir, sua filha já está liberta do demônio. Jesus pega esse homem, tira de cena, Jesus cospe, Jesus coloca o dedo nos ouvidos, Jesus age de formas variadas, meus irmãos. E nós não somos aqueles que devemos dizer, Jesus só faz assim. Jesus não faz da maneira B ou C, Jesus faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser. E eu acho lindo aqui também, porque se os líderes, se os mestres de Jerusalém, os líderes religiosos ainda estão observando Jesus, eles vão ficar extremamente surpresos e mais chocados, porque se Jesus não se incomodava com os discípulos comerem com as mãos sujas, Jesus também não se importa de utilizar da sua própria saliva, do seu cuspe, para utilizar como uma ferramenta de cura, para mostrar para esses líderes religiosos, para mostrar para você e para mim de que nós não podemos, em hipótese alguma, querer colocar Jesus numa caixinha e dizer como Jesus age, que Jesus só faz isso ou só faz aquilo. Mas nós também não podemos assumir determinados rituais e dizer que é assim que Jesus age. Por exemplo, a gente não pode sair repetindo isso daqui, dizendo que para uma pessoa ser curada, a gente tem que enfiar o dedo no ouvido dela, ou que nós temos que usar da saliva, ou que nós temos que usar de um lenço com o nosso suor, ou que nós temos que fazer as pessoas passar pela nossa sombra. Não é assim que Deus age, não é assim que nós devemos proceder. Deus não é uma pessoa ligada às tradições. Jesus não veio estabelecer tradições, colocar paradigmas. Jesus veio para anunciar a palavra, Jesus veio para mostrar que ele é rei, Jesus veio para ensinar que ele é nosso Deus, que ele veio para perdoar os nossos pecados, ele veio para destruir as tradições e consertar os corações. Então, se você precisa de um novo coração, você precisa se entregar para Jesus. Eu espero que você faça isso hoje, eu espero que você faça isso agora, para que você rompa com as tradições que talvez você mesmo tenha criado. Talvez você tenha recebido tradições, talvez você esteja construindo tradições e talvez você esteja se afastando da palavra de Deus. Não permita que isso continue. Quebre as tradições e conserte os corações. Jesus veio para isso. Essa é a palavra que ele trouxe para todos nós nesse momento. Eu espero que você seja alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus e que você tenha o seu coração consertado, um coração novo, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, e que você possa sempre, 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 sempre dizer ao Senhor, Senhor, faz em mim aquilo que só o Senhor pode fazer. Que assim seja em nome de Cristo Jesus. Vamos orar? Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado sobre todos nós. Agradecemos pela tua visita, agradecemos porque o teu Santo Espírito está falando conosco.
Pedimos, Senhor, transformação. Pedimos, Deus, que o Senhor quebre tudo aquilo que está em nós, Deus, que nos leva a uma vida de hipocrisia. As tradições que construímos, que criamos, as barreiras que levantamos. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos de tudo isso e dá-nos um coração novo. Nós queremos sim, Senhor, receber do Senhor as instruções para vivermos uma vida que te louva, que te engrandece. E queremos caminhar assim. Não queremos viver atuações. Não queremos viver como atores. Não queremos ser hipócritas. Queremos viver como filhos do Senhor. Que assim seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Cristo Jesus. Fiquem na paz que só o nosso Deus pode dar.